Você já sentiu que alguns lugares do mundo simplesmente não deveriam ser visitados? Não por serem perigosos no sentido comum, mas porque o próprio ar parece carregar um peso que não pertence à nossa realidade física. É como se a própria luz do sol fosse filtrada por uma lente doente, revelando sombras que se movem de forma independente, desafiando a lógica da física. Aqui, o silêncio não é sinônimo de paz. É uma espera tensa por algo que vibra nas entranhas da terra, longe do alcance dos nossos olhos. Bem-vindos aos sussurros da penumbra. Hoje, nós vamos viajar para as colinas isoladas de Dunwich, um lugar que o mapa esqueceu de propósito. Mas tenha cuidado. Dunwich. As portas que foram abertas nunca foram totalmente fechadas e o que passou por elas ainda espreita nos cantos mais profundos da sua percepção. Existe uma região no centro-norte de Massachusetts onde os desfiladeiros são profundos demais e as árvores crescem de forma distorcida, como se estivessem tentando fugir do solo contaminado. As encostas são marcadas por círculos de pedras ancestrais que parecem emitir uma frequência baixa, algo que incomoda os sentidos de quem ousa se aproximar. Não há pássaros cantando aqui durante o dia, apenas o vento soprando por entre as fendas das rochas, como se estivesse lamentando um segredo muito antigo. É lá que a história da família Whately começou a se transformar, contaminando cada palmo de terra com uma herança de estranheza e desconforto absoluto. Imagine um vilarejo onde o tempo estagnou de uma forma perturbadora, onde o ar cheira a poeira antiga e a mistérios que a ciência moderna prefere não catalogar para preservar a nossa tranquilidade. Tudo começou com Wilbur Whately, mas Wilbur não era uma criança comum, e seu surgimento foi acompanhado por fenômenos atmosféricos inexplicáveis e o clamor incessante das aves noturnas que pareciam prever algo. Imagine um ser que se desenvolve em uma velocidade assustadora, atingindo a maturidade em poucos anos, com uma aparência que parece uma máscara escondendo algo não totalmente humano. Sua fisionomia era incomum, com traços que evocavam uma origem distante e uma inteligência que nenhum jovem deveria possuir. O velho Whately, seu avô, era visto pelos vizinhos como um conhecedor de artes obscuras, um homem que mantinha diálogos silenciosos com as colinas. Eles passavam as noites em claro, estudando registros em pergaminhos desgastados que nenhum estudioso comum ousaria tocar, preparando o caminho para algo que estava além da nossa compreensão. O que eles estavam ocultando naquela propriedade caindo aos pedaços, com as janelas sempre seladas e o gado agindo de forma errática nos arredores. Por que os animais desapareciam sem deixar rastros? E por que os cães da região demonstravam um pavor instintivo sempre que o vento soprava daquela direção? Os vizinhos juravam ouvir vibrações pesadas dentro da casa. Sons que não vinham de movimentos humanos, mas de algo vasto que fazia a estrutura de madeira sofrer sob um peso invisível. Havia uma atmosfera pesada e um odor peculiar que emanava da propriedade. Algo que lembrava tempestades e eletricidade, impregnando tudo ao redor. A verdade é que os Whately estavam sustentando uma presença que não pertencia a este plano de existência. Uma força que se tornava mais exigente a cada ciclo lunar. A verdade é que Wilbur Whately não era fruto deste mundo em sua totalidade. Ele era o elo com algo que habita os espaços vazios entre as galáxias, algo que o velho Whately tentava acessar através de cerimônias no topo da colina da Sentinela. Ele nunca demonstrou empatia pela condição humana. Para ele, éramos apenas observadores temporários de um planeta que um dia pertenceu a outros. Wilbur buscava manuscritos proibidos e tomos de conhecimento esquecido, pois as versões comuns da história não continham as instruções que ele tanto desejava. Ele não queria apenas entender
o universo. Ele queria as chaves para alterar a sua estrutura fundamental. Seu objetivo era permitir que forças ancestrais pudessem retornar e reivindicar o que um dia foi delas, ignorando completamente a existência da nossa civilização. Mas Wilber era apenas o arauto, a face visível de uma engrenagem muito mais complexa e assustadora. O verdadeiro foco do pavor não estava caminhando pelas ruas de Dunwich, à luz do dia, mas sim contido na penumbra da fazenda familiar. Algo que crescia de forma descontrolada, exigindo que as paredes da casa fossem removidas e o espaço ampliado para acomodar sua massa em expansão. Era uma presença que a visão humana não conseguia processar totalmente, mas que qualquer um sentia como uma pressão constante no peito. Algo que não possuía uma forma fixa, mas que respirava com um som que imitava tons vocais humanos em um eco perturbador, repetindo nomes que nunca deveriam ser pronunciados em voz alta. Quando Wilber finalmente encontrou seu fim de forma inexplicável, enquanto buscava conhecimento na Universidade Miskatonic, aquilo que ele mantinha em Dunwich ficou sem controle. O incidente na biblioteca revelou que sua natureza era muito mais complexa do que qualquer um poderia supor, expondo traços de uma anatomia impossível sob suas roupas. Sem a supervisão e os ritos de Wilber, a presença na fazenda, agora faminta e desorientada, destruiu os restos da casa e avançou em direção às colinas desertas. E é nesse ponto que o medo se torna absoluto, pois é impossível se proteger de algo que não se pode ver, mas cuja passagem deixa marcas profundas na própria realidade. A entidade começou a se mover pelo vale, e seu caminho era marcado por vegetação murcha e um silêncio absoluto, onde antes havia vida. Imagine uma força invisível atravessando o cenário, deixando marcas de pressão gigantescas no solo, como se uma criatura monumental estivesse caminhando sobre a terra. Você não a vê diretamente, mas percebe o rastro de desolação, estruturas de metal retorcidas sem esforço e um rastro de destruição que desafia qualquer explicação natural. Fazendas inteiras foram danificadas e o gado foi encontrado de uma forma que desafiava a lógica biológica, como se a própria energia vital tivesse sido removida. Os moradores de Dunwich ouviam o som no meio da escuridão, um ruído de sucção, vibrações que abalavam as estruturas das casas e o canto insistente dos pássaros noturnos. Esses pássaros, segundo as lendas locais, são os guardiões que aguardam o momento final para conduzir o que resta de nós para o desconhecido. 3 professores da Universidade Miskatonic, liderados por um homem de conhecimento vasto chamado Armitage, foram os únicos corajosos o suficiente para enfrentar o que Wilber deixou para trás. Armitage compreendia que se aquela presença completasse sua transição, o mundo como o conhecemos deixaria de ser um lugar seguro para a nossa espécie. Eles levaram consigo substâncias químicas e fórmulas matemáticas complexas para tentar tornar visível, por um breve instante, aquilo que se escondia no espectro da invisibilidade. O ar ao redor deles tornou-se gélido e a atmosfera ficou carregada de uma eletricidade estática que fazia o cabelo arrepiar, enquanto o som da natureza silenciava diante do que estava por vir. Eles utilizaram o composto preparado e a cortina da realidade foi momentaneamente levantada. E o que eles testemunharam foi algo que a mente humana luta para não apagar como forma de autoproteção. Não era uma criatura de anatomia reconhecível, mas uma afronta às leis da biologia e do espaço-tempo. Era uma massa de formas mutáveis, com órgãos sensoriais aparecendo em lugares caóticos. Uma geometria que parecia se dobrar sobre si mesma, enquanto emitia um som de lamento. Era outra parte da linhagem Whately, o irmão de Wilber, que herdou a essência pura daqueles que habitam o lado de fora do nosso universo. Suas cores eram impossíveis de descrever, tons que não pertencem ao arco-íris terrestre, e seu som
Era uma mistura de frequências que causavam náuseas e um profundo sentimento de insignificância cósmica. Tanuet hoje permanece como uma cicatriz geográfica, um lugar que as pessoas evitam por puro instinto, mesmo sem conhecer a história completa. As rotas foram alteradas. Os registros oficiais são vagos e aqueles que vivem nas proximidades fazem questão de nunca olhar para as colinas durante certas noites do ano. Mas quando o vento sopra de forma estranha e o chão parece pulsar sob os pés, os poucos residentes sabem que as barreiras entre os mundos são muito mais frágeis do que a ciência ousa admitir. Wilbur Whateley não conseguiu concluir seu objetivo, mas ele deixou um lembrete eterno de que não somos os donos absolutos do nosso destino. O que está lá fora continua observando, esperando que o tempo certo chegue e que as estrelas se alinhem novamente. Se você sentiu aquela inquietação que só as verdades ocultas podem provocar, deixe o seu like e se inscreva aqui nos Sussurros da Penumbra. O universo é vasto e cheio de cantos escuros. E temos muitas outras investigações para compartilhar antes que a luz perca a batalha para a noite eterna. Comente abaixo se você acredita que existem lugares onde a realidade é mais fina ou se já presenciou algo que a lógica não consegue explicar. Obrigado por mergulhar comigo nestas sombras e por permitir que estas palavras encontrem eco na sua mente. Fique bem, mantenha sua mente vigilante e lembre-se de que nem tudo o que não vemos deixa de existir. Agora pode dormir.